Olá, eu acho que o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Estão vendo pelo cenário que as coisas mudaram um pouco. Vai ter pintura? Vai ter pintura. Tá aqui a pintura, inclusive. Mas hoje essa pintura tem um contexto um pouco maior. Eu vou convidar hoje um grande amigo meu, o senhor Leonardo Santos, para bater um papo sobre identidade racial, sobre racismo, sobre questões de identificação, entre outras coisas. Por que eu chamei ele aqui? O Léo ele escreveu um texto lindíssimo, depois de ser sensibilizado por um fato que ocorreu agora nas últimas semanas. Uma agora ex-aluna de uma tradicionalíssima escola particular da Zona Sul Carioca sofreu um episódio de racismo. E, bem, coincidentemente ou não, o Léo estudou boa parte de sua infância nessa escola também. E pasmem, ele também é negro. E bem, o Léo me procurou e me propôs que eu interpretasse o texto dele e desse uma forma gráfica para ele, fizesse uma ilustração, uma pintura, a minha interpretação gráfica para o texto. E eu achei a ideia interessantíssima, aliás, eu estava até fazendo outro quadro para o vídeo da semana, eu embarquei nessa e tô pintando há 2 dias igual um maluco, vocês estão vendo minha cara de cansado. E bem, o resultado é esse aqui. Bem, eu escolhi outra carta de tarô para representar, nesse caso a carta da força, porque bem, eu achei que ela tinha bastante a ver com o assunto. Hoje eu não vou entrar no campo de simbologia, questões místicas. Recomendo a vocês que busquem conhecimento, mas eu não vou entrar nesse assunto hoje. Fiquem agora com a entrevista e a pintura. Como tu prefere que eu te apresente? Alguma preferência específica? Tipo, guerreiro paladino nível 13. Atual campanha eu tô tirando de paladino, mas tô level 1 ainda. Mas a gente pode camuflar, botar 15, uma parada alta assim, pra galera achar. Não, tanto faz, André. Tanto faz real. Eu tenho que entrar no modo apresentador de YouTube. No modo apresentador. Fala galera, eu tô aqui com o Léo, meu grande amigo, que escreveu esse texto maravilhoso que eu vou deixar linkado aqui na descrição. Vou tentar deixar ele integral na descrição, não sei se é possível, mas se não for, eu vou linkar para um post no Facebook, link pro Instagram, a gente vai ver o que a gente vai arrumar para deixar disponível esse texto aí. Como um ex-aluno também dessa escola, não sei nem se a gente deve falar o nome da escola aqui. Fala que brasileiro. Todo mundo conhece, todo mundo viu. Passou na RJTV, passou na SBT, tá tudo quanto é lugar, não é nenhuma informação sigilosa pra ninguém, né? Você quer discorrer um pouco mais sobre o assunto? Deixa eu explicar pra galera que pode não estar familiarizada com a notícia o que aconteceu de fato. Sem problema, Andrezinho. Então, eu tava até pra pensar nisso outro dia, sobre quanto tempo já faz que a notícia veio ao público, né? E eu acho que deve estar algo por volta de umas 3 semanas, de repente um mês. Então a gente já tem um tempinho de maturação aí que teve pra galera discorrer sobre o assunto, pra mais informação sair, pra gente ver qual seria a postura do colégio, mas enfim, o contexto geral é que uma menina negra, a Patô, estudava, né, porque os pais dela retiraram ela do colégio, no Franco Brasileiro, foi vítima de racismo por 5 alunos no total, né, e se eu não me engano, os 5 eram do mesmo âmbito dela, não tenho certeza, mas pelo menos alguns eram, mas todos eram do Franco Brasileiro. Esse ato de agressão ele não aconteceu dentro da escola, ele aconteceu no grupo de WhatsApp por parte dos alunos, em que a Patô não estava, mas as conversas vazaram e eventualmente todo mundo ficou sabendo. E a partir desse momento teve uma repercussão enorme, né, porque é um colégio de elite do bairro das Laranjeiras, um colégio super conhecido, um colégio que tem um renome, então essa notícia vazou muito rápido, chegou nas mãos de todo mundo e a minha visão foi de muitos ex-alunos, muitos professores que estavam indignados com tudo que estava acontecendo, com a situação inteira, e repudiavam o ato, mas o que eu estava vendo a gente tem muitas vozes tão fragmentadas. Tem uma galera falando disso ali, um pessoal reclamando no outro canto, um pessoal tentando se impor no outro, e assim, no fim das contas, nós somos todos ex-alunos, nós somos todos pessoas que frequentaram o Franco ou não, que são professores atualmente, não são, enfim. E a partir daquele momento eu comecei a perceber que a gente precisava, ou pelo menos seria bom, né? A gente conseguir unir essa voz, tentar dar mais poder de fala, tentar dar voz para o nosso repúdio coletivo, para tentar dialogar com o colégio. E assim, em paralelo a isso, eu tinha um monte de coisa que estava borbulhando por dentro. Porque assim, eu estudei 11 anos da minha vida lá, né? 11, 10 anos, 11 anos. Nossa. Eu comecei a me perguntar várias coisas, desde questões essenciais como eu já me vi sofrendo racismo naquele colégio, até questões como
de que maneira isso é tratado, isso é abordado, isso é ensinado dentro do âmbito escolar, sabe? Então foram vários movimentos que começaram a passar pela minha cabeça. Eram especificamente sobre o caso, mas que depois que eu coloquei em palavras eu percebi que aquilo representava uma realidade muito maior. Aquilo se encaixava em vários fatores, né, como o texto diz, em várias instituições que provavelmente pecam no seu ensino, na sua pedagogia em relação à cultura africana, ao nosso passado, ao nosso histórico. Então, foi isso que me moveu a publicar o texto, porque inicialmente aquilo era um desabafo pessoal. Eu quis colocar em palavras, que eu quis compartilhar com amigos mais próximos, um deles foi você. Realmente, para debater a respeito, para conversar, para trocar experiência, e aí a coisa aconteceu. Sim, realmente é uma questão complicada, porque também tem outra coisa envolvida aí, que é o que é espaço no colégio e o que não é espaço do colégio. Uma comunidade, um grupo de WhatsApp entre os alunos do colégio em que está ocorrendo esse tipo de ato racista, ele é necessariamente desligado completamente do colégio. O colégio não pode ser... Não sei se o colégio pode se eximir de ter responsabilidade sobre o que os alunos fazem necessariamente fora dele. Eu sei que ele não... Há uma parte grande que é a questão da educação dos pais e que deveria ser a fundamentação principal da educação dessas crianças, desses alunos, mas eu acredito que esse contexto não se encerrou ali, naquele grupo de WhatsApp. Provavelmente dentro do ambiente sala de aula, dentro do próprio convívio dela, ela deve ter sofrido alguns outros episódios de racismo, assim como, poxa, a nossa história, inclusive a minha e a tua, é bem parecida, como a gente estava discutindo alguns dias atrás, conversando por WhatsApp, trocando ideia. Tipo, nós dois estamos ali naquele meio do caminho. No caso, eu tenho pai branco e mãe preta. Meu pai não é tão branco assim, mas ele já é bem mais claro, o que para os padrões brasileiros a galera consideraria como branca. Uhum. E minha mãe é negra, assim, é como eu me identifico. E você, no caso, é o oposto. Você tem o pai negro e a mãe branca. E a gente a gente cresceu nesse ambiente extremamente esbranquiçado, que são as instituições particulares. Eu estudei em colégio particular também, no caso, eu estudei no Zacaria. Poxa, a gente conseguia contar nos dedos a quantidade de alunos e, às vezes, até de professores negros. Eu tive alguns bons professores negros, mas não se compara a quantidade de professores brancos que eu tive desde o início da minha educação no colégio mesmo, no ensino fundamental, ensino médio e etc., até a faculdade, por exemplo. Na faculdade, então, eram pouquíssimos professores negros. Eu não consigo, no momento, eu não consigo quase lembrar de professores negros na minha faculdade. Eu também não. Na faculdade eu também não consigo, sendo bem sincero. No colégio, eu tava conversando isso com uma amiga ontem, inclusive. No colégio eu tive 2 professores negros, uma de espanhol, que era a Márcia. O outro era o Gilmário, que era um professor de história, inclusive, negro, mas ele não fazia parte do quadro docente fixo do colégio, né? Então você tinha um quadro de professores que era de fora do colégio, que eram especialistas em conteúdo para vestibular, né, para provas de universidades específicas, num formato mais geral do Enem. O Gilmário, ele não era professor do quadro principal, mas ele vinha aos fins de semana para dar aula de história pra gente. E são os 2 que eu me lembro, sabe? 2 professores durante 11 anos. Podem ter tido mais, mas eu não me recordo e realmente não acho que tiveram. Pelo que eu lembro, cara, eu acho que foram 3 professores negros. Foi a Olney, que eventualmente se tornou uma coordenadora, que era professora de português. O Hélio, que é um professor incrível também de português, literatura e etc., que, cara, o maluco era incrível. E um professor de educação física, o Ricardo, que era pai de um grande amigo nosso também. Você via muitos funcionários, muitos inspetores, o pessoal que trabalhava na manutenção, às vezes nas secretarias, alguns, poucos também. Inclusive entre os padres, porque é um colégio católico que eu estudava, você não via padres negros, assim. Aquela quase regra do velhinho, branquinho, que tem um sotaque meio italiano, sabe? Bem estereótipo, né? Bem estereotipado. Mas agora que você falou, eu lembrei de uma coisa. Eu tive um professor de educação física que era negro, sim, Ricardo. Por acaso ele tinha Ricardo no nome também, era Ricardo. Mas assim, 3, né? Não ter mais professores negros, não ter mais
crianças negras inseridas nesse contexto mostra um quadro bem doloroso de se ver. Sim, cara. Eu posso contar nos dedos também quantos alunos negros eu tive contato no Franco. Assim, considerando a minha série, né? Ao longo dos anos. De cabeça aqui me vem 2 meninos e 2 garotas, só, sabe? Contando comigo, 5 no total, durante 11 anos. Com certeza teve mais gente indo e vindo, mas assim, que fez essa jornada do começo até o final, entre 2 turmas de 30 pessoas por turma, sabe? Pô, é uma minoria esmagadora, cara. E entra muito nesse quesito que você falou também, da gente se encontrar num ambiente que é majoritariamente branco, é feito para brancos, sabe? Escolas brancas, faculdades brancas. E realmente, a gente cresce numa espécie de limbo, porque a gente se percebe como negro quando a gente se olha no espelho, mas a gente não se percebe como negro no nosso convívio social. É complicado. A questão da identificação e reconhecimento como negro foi uma coisa pra mim, isso foi muito tardio pra mim. Começar a ter contato com literatura, podcasts, com artistas, com cultura mesmo em geral, com religião, ou religiões de matriz africana, são riquíssimas e assim, inclusive do lado do meu pai, minha avó, minha tia e minhas primas participam, no caso do candomblé, e assim, foi uma coisa que eu só consegui trazer pra minha vida, para pesquisar, para entrar um pouco nisso e entender um pouco dessa história muito recentemente, assim. É engraçado, você comentou isso, de ter por esse lado da família do seu pai ou da sua mãe que você falou? Da sua do mãe, meu pai. Tinha comentado que a sua mãe ela é católica também, não foi? Não era isso? Não, minha mãe é evangélica. E é engraçado, porque eu vejo esse movimento também por parte de pai da minha família também, porque o meu pai, ele já foi muito pro lado espírita, kardecista, atualmente nem tanto. Ele tá muito mais pra Umbanda e pra algumas artes de cura mais holísticas também, né? E aí que são projetos que ele tá tocando. A minha tia, irmã do meu pai também, mas a minha tia, ela mora nos Estados Unidos. Olha só. Eu tenho me visto num contexto com muito mais vontade de buscar essas raízes, né? De procurar, beleza, e aí? Porque é isso que a gente estava discutindo. Você se enxerga negro e apesar de você viver num contexto branco, você não é visto como branco, porque você não é. Sim. Mas assim, a gente não é. Tem alguma coisa ali que falta, sabe? Tem alguma coisa ali que não encaixa, tem alguma coisa ali que a gente sente. Eu era sempre o negro do meu grupo. O negão. Sim, eu também passei por isso. Você começa a perceber essa disparidade. E as pessoas não estão acostumadas a conviver com pessoas de cor de pele mais escura nesses ambientes, sabe? Isso não é uma realidade para elas, e quando a gente é inserido nesse contexto, a gente se vê num limbo. Aprende a só conviver com pessoas brancas, você aprende a só gostar de pessoas brancas. E isso é muito impactante, isso é muito forte. No caso, reconhecimento da beleza da mulher negra ou do homem negro, a gente estava discutindo sobre isso. Eu contei até um episódio que eu não me lembrava, minha mãe me relatou, que um dia eu cheguei em casa querendo pintar o cabelo de louro e ter olho azul, e assim, ia ficar parecendo belo. Mas aquilo partiu o meu desejo de me enquadrar naquele estereótipo, naquela visão branca, porque, poxa, tinha um menino lá no colégio que, poxa, o menino era branco, de olhos azuis, moleque, era feio pra caralho. Mas, assim, o que eu queria, porque, assim, parecia que aquilo estava além do uma coisa quase intocada, sabe? Isso é horrível, né, cara? A gente aprende a se desvalorizar. Isso é muito ruim, a gente se desvaloriza desde sempre. Pô, sinceramente, você é um cara muito bonito e minha mãe diz que eu sou um cara bonito também. Mas assim, a gente tem o nosso valor, a gente tem as nossas qualidades. Cara, simplesmente eu cresci com uma autoestima muito baixa, uma visão muito errada, pelo que eu vejo hoje em dia, de mim mesmo, sabe? É muito isso, cara. É um maltrato que a gente acaba se fazendo porque a gente nunca conviveu com pessoas semelhantes no nosso crescimento para saber que o nosso ser pode ser bonito também, sabe? Sim, com certeza. Não, a gente cresceu com pessoas brancas olhando uma pra outra e falando, você é bonito, você é bonito, você é bonito. E aí quando a gente se olha no espelho a gente não se vê branco, a gente não se vê de olhos azuis, né, como você falou, de cabelo loiro, você fala, porra, então eu não sou bonito. E aí? O que está acontecendo? Aí você não aprende a se gostar, né? Isso se enquadra
em várias linhas de pensamento, né? Desde você se enquadra no racismo, se enquadra em gordofobia, né? Em tudo que a gente fala sobre corpo. Que a gente tem um modelo de corpo que é dito como ideal também, né? Que a gente aprende a gostar, é muito isso. É você ser condicionado, você aprender a gostar disso ou daquilo. É aí que tá o problema, sabe? Você ser ensinado que o bonito é isso, o certo é você ter um corpo dessa maneira, o bonito é você ter uma cor de pele clara, e aí você não te mostram que você pode se achar bonito, né? Que a maneira como você é também é. Isso é complicado. Eu já tive problemas com o meu cabelo também. Porra, meu cabelo é crespo, como o seu, imagina. E aí... Meu cabelo é meio bizarro. Meu cabelo ele é um pouco mais liso, ele é grosso, ele é muito grosso, mas ele começa a ondular depois de muito tempo. Assim, quando chega mais ou menos aqui, eu já tive cabelo grande. Quando eu fazia escova, inclusive, fazia alisamento, chapinha, não sei o quê, porque assim, eu não queria que o meu cabelo fosse enrolado. E isso, nas minhas épocas de metalheiro, inclusive toda essa cultura do rock, e ela é muito esbranquiçada também. É uma cultura extremamente branca, por muitas vezes flertando, às vezes descaradamente com o racismo, né? Sim. Se eu deixasse meu cabelo natural na época, sim, pô, ele fica bonito. Tem uns cachos legais, assim, pô, ficava meio Elba Ramalho, assim, não com os cachos tão pesados, mas talvez um cacho é uma coisa que eu devia ter me atentado na época, mas assim, eu não tinha maturidade nem autoconfiança pra isso, sabe? Exatamente, porque tipo, ninguém vira pra você e fala, não, cara, teu estilo de cabelo é bonito também, até porque a gente não via, né, ninguém com o nosso estilo de cabelo, com o meu estilo de cabelo. Porra, eu achava que se eu deixasse crescer, ele ia ficar crespo e ele ia ficar desarrumado. Mas não é desarrumado, é a maneira que ele é, sabe? Só que eu nunca tinha aprendido a ver isso. Essa questão da beleza, da maneira que se viveu o negro no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, é uma coisa que ainda tá relacionado muito a uma coisa tanto quanto animalesca. Você é um homem, você é um negão, você é um cara forte, pô, um cara com um pau de 30 centímetros. Você tá relacionado a essa história do mandingo. É um estereótipo extremamente animalesco que ficou e até hoje é perpetuado a cada piadinha racista que o cara chega no bar e fala que o negão ali vai roubar a tua mulher. É aquele problema, né? A gente conversou e tá no texto que fala da única narrativa, né? Da história única, que são estereótipos. Então, quando você vira e você retrata um negro como o cara do pau de 30 centímetros que vai relar essa mulher, você retrata a boa negra como a globeleza e as outras negras como negras ruins. Então, tipo, você estereotipa um povo inteiro, quando na verdade são raízes centenárias, milenares, que são das mais diversas culturas, mais diversas práticas religiosas, econômicas, sociais. E você resume isso a frases, sabe? A frases, a colocações, a estereótipos. Você educa um povo dessa maneira. Então as pessoas crescem com essa cabeça, com esse pensamento, e aí elas perpetuam essa linha de raciocínio, elas perpetuam essas agressões, elas perpetuam essa falta de amor próprio e elas perpetuam o racismo, né? Sim. Às vezes a gente se pega sendo racista. Sem perceber, a gente acaba reproduzindo esse tipo de ruído. Cara, tu repara só, quando você tá na sua fase de crescimento, você tá estudando, desde o ensino fundamental, né, até o médio, até o vestibular, a gente aprende a história da Europa desde sempre, sabe? Sim. A história da África começa com a escravidão no Brasil, entendeu? Exatamente. É um problema, é um puta problema. Você descarta milhares de anos de cultura, de construção, de história. Você conta só a história do branco europeu e você traz isso pra cá como raiz. E aí o negro, ele passa a ser o quê? O negro surge como escravo. Sim. E ele termina com praticamente isso, né? Porque a gente tem uma liberdade velada. Os únicos momentos que o continente africano é citado nos livros de história, de livros didáticos de colégio, de ensino médio, ensino fundamental, começa com a questão da escravidão e do tráfico. Depois ele é apagado completamente. Aí chega na Segunda Guerra Mundial
onde tiveram outras divisões ali, acho que foi Primeira ou Segunda Guerra Mundial que tiveram as divisões das ex-colônias africanas, aí o pessoal passou a régua nas paradas e distribuiu a moda caralho. Aí, eventualmente, você ouve alguma coisa falando sobre o Mandela e acabou, fechou o assunto. Ninguém cita a África em toda a sua riqueza, ninguém aborda a África da maneira que deveria abordar. Isso também ocorre contra grupos étnicos, quando no caso a nossa visão ela é muito eurocentrista e muito norte-americocentrista. Você falou de cultura norte-americana também, né? Pô, eu me lembro de uma boa parte da minha educação na escola sendo referente à cultura norte-americana e a questão escravista lá, e o Sul, que era... Os confederados, no caso, contra o Norte, que era industrial, e o Sul, que tinha a cultura de plantation. Uhum. Então, assim, eu aprendi muito sobre isso, mas eu não aprendi sobre... Assim, aprendi sobre a história do Brasil, né? Mas história do branco brasileiro, né? Você não aprende sobre a história negra. Inclusive, muitos personagens históricos brasileiros foram esbranquiçados, como Machado de Assis, por exemplo. É uma história apagada. Eu li um trecho que falava justamente isso. Ele falava, cara, como que na época você ia admitir que uma das figuras mais conceituadas da Academia de Letras, né, da literatura brasileira, era um negro. Como é que pode, sabe? E a história foi contada a partir disso, né? No caso, a gente tem uma história que é contada de brancos para perpetuar essa máquina racista, essa máquina que mantém o povo negro e tantos outros povos também que sofreram racismo sob o jugo dessa minoria branca até, que, porra, no Brasil, você que é branco mesmo, praticamente não tem. Somos um povo extremamente miscigenado e esse caráter negro ele é ignorado, varrido para baixo do pano, demonizado por muitas vezes. A gente tem um caminho longo para traçar por aí, cara. Bem, acho que é também uma questão não só de educação dos outros, como também de educação nossa, de muita desconstrução de conceitos muito íntimos dentro da gente mesmo. E, assim, para finalizar um pouco essa conversa, para dar senão eu vou ficar com 300 horas aí para editar e eu não tenho esse tempo todo. Eu quero dormir, eu tô 3 dias dormindo mal. Cara de sono aqui, ó, acabado. Tu falou pra eu pintar esse negócio, tava terminando um quadro, aí tu fala, tu quer fazer um negócio? Aí eu, sabe que eu fico animado com as paradas. Que merda, eu quero, tá ligado? Quero. Foram 2 dias de pinturação intensa, foi brabo, assim. Aí tá ali, exposto tá vendo. Agora na parede, embaixo de meu álbum favorito, assim, que é o Beaches Brew, do Miles Davis. E, porra, é uma pintura espetacular também. Tem um amor absurdo por essa capa de álbum. Mas, pô, finalizando, pra fechar, você gostaria de dar algum recado? Quer mandar beijo pra alguém? A caravana de Piracicaba? Eu acho que o recado que fica é esse. A gente fixar na nossa cabeça que isso é um trabalho diário, isso não é um trabalho de um único dia, de um único momento. É algo que está aí desde sempre. É algo que, infelizmente, a gente está... Como a gente cresce num ambiente assim, muitas vezes a gente se acostuma a olhar e achar que é normal, e não é. Não é. É uma política de agressão que existe contra o povo negro, realmente o que é uma política de Estado, sabe? Sim. Não é jogo para quem está no poder, dar visibilidade aos gritos do povo negro, então é algo que está aí desde sempre, e é algo que entra muito no lugar de comodismo das pessoas, até nós, com certeza. Sim, com certeza. E é isso, é um processo, sabe? É um processo da nossa parte, é um processo da parte das pessoas que não sofrem preconceito, é um processo da parte das pessoas que sofrem, é um processo da parte de todo mundo de se educar, de se informar, de passar essas ideias adiante. É um pouco desse recado que eu queria deixar. Não deixe de lutar pela causa, não deixe de espalhar a palavra que sempre tem que estar recheada de empatia. Se você tiver dúvida, material de leitura, de conteúdo do Instagram, cara, fala com a gente bate um papo, a gente discorre sobre isso, a gente pensa junto, porque o importante é ter consciência de que isso existe, de que isso está acontecendo e de que isso tem que ser combatido. A gente tem que parar de ter pena de vidraça. Nenhuma vidraça vale uma vida.
E vou deixar as tuas redes sociais aí disponíveis, as minhas estão aí sempre. Obrigado por ser meu primeiro entrevistado, eu espero que você possa voltar também. Quero fazer mais programas de entrevista, acho que é uma coisa bem interessante. E isso aí. Valeu, galera. Fechado, Brasil. Bem, atualização rápida sobre o caso. Acabei de ler aqui no site do G1 que a polícia do Rio de Janeiro finalmente concluiu o inquérito sobre o caso da menina Fatou. 3 dos 5 envolvidos foram indiciados. No caso, 2 foram indiciados por fatos análogos ao crime de racismo e injúria racial, e o terceiro por fato análogo ao crime de injúria racial. Os outros 2 eles não foram indiciados porque eles só riram do assunto. A escola está contratando agora uma consultoria para um programa de aprofundamento contra racismo, discriminação e preconceito. Essa informação foi postada hoje, no dia que eu estou gravando esse informe, no dia 5/6/2020, às 1h33. Bem, nada do que foi dito aqui é novidade. O combate ao racismo, ele é uma luta diária e é uma questão de vida ou morte. O genocídio do povo negro, ele é encarado quase como um entretenimento, por gente que de maneira canalha e desleal apoia e dá voz a mitos, a milionários megalomaníacos imperialistas, a pastores que usam a fé como instrumento para disseminar o ódio por aí, e aqueles que não se cansam de ostentar suas montanhas e montanhas de ouro banhadas em sangue. Bem, eu peço que vocês fiquem bem, que se protejam, que apoiem a luta da maneira que puderem. Beijo na alma.